Vamos lá. Professor Flávio, o senhor abre. Quem foi para você, o que é o método de educação Paulo Freire? Vamos lá, o método de educação Paulo Freire, vamos lá, deixar bem claro, eu não sou natural da área da educação. Eu comecei justamente na área da farmácia e fui para a química depois de fazer uma licenciatura em química. Mas o senhor é um inteligente. Mas quanto ao método Paulo Freire, vamos deixar uma coisa bem clara mesmo. É um método de educação de jovens e adultos. Então, quando você vem com algumas críticas de algumas pessoas da extrema-direita que diz, olha aí a educação freiriana, os resultados dela... Querido, a educação freiriana, ela não é aplicada na alfabetização de crianças. A educação freiriana, ela não é aplicada. Por quê? Porque crianças são diferentes de jovens e adultos. Simples assim. Então, quando a pessoa começa a criticar, eu tenho a certeza absoluta, eu posso até cravar com quem quiser casar a aposta, que essa pessoa muito provavelmente nunca leu um livro de Paulo Freire. Não, mas peraí, professor. Ousaria até dobrar a aposta. Ela sequer sabe dizer um livro de Paulo Freire. Ou até, como aconteceu, que eu estava numa live no TikTok, que eu juro por Deus, o camarada se dizia pedagogo e entrou num embate comigo e o professor Altieri, que é um professor do Instituto Federal de Minas Gerais. Ele é professor de português. E esse cara, ele se dizia pedagogo. Então, o professor Altieri perguntou de Piaget, perguntou de Vygotsky, perguntou de Wallon, perguntou de Paulo Freire. Aí, quando chegou em Paulo Freire, ele, não, é porque eu sou pedagogo, mas faz muito tempo que eu me formei. Não, tudo bem. E você não sabe, é a tríade sagrada da pedagogia. Não, professor, Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. Não, professor, peraí, mas nós vamos muito longe aí. Paulo Freire não ensina para criança, então? Ele não ensina para criança. Tá, Paulo Freire ensina só para quem? O método fonético de Paulo Freire é um método de alfabetização para jovens e adultos. Jovens de que idade? Vamos separar bem assim. 12 anos para cima, professor Landir? Então, hoje, pelo IBGE, a gente poderia considerar... Na verdade, então, eu vou responder. Mas o que o professor está dizendo é uma das coisas que mais me angustia nesse debate, é justamente isso que o colega disse e ele está certo. Quando se fala em método Paulo Freire, o Paulo Freire criou uma metodologia para ensinar as pessoas, cortadores de cana lá do Nordeste, ele criou método. Uma pedagogia, vamos dizer assim. Só que aí ele percebeu que o jeito de ensinar o jovem ou adulto, né? Então, quando fala jovem, adulto, naquela época, era, na verdade, nem se falava em jovem, adulto, EJA. Se falava em educação de adultos só adulto. Hoje é que a gente usa o termo jovem adulto. Hoje, o EJA atende as pessoas a partir de 15 anos, no ensino fundamental. Então, é isso. Mas naquela época, qual que era a proposta dele? É o seguinte, eu não vou ensinar o alfabeto para o aluno, sendo que esse cara já sabe plantar, era um contexto agrário, eram outros contextos. O cara sabe plantar, o cara sabe plantar, o cara sabe criar animais, o cara já tem uma experiência de vida. O que eu vou ficar ensinando? A de abelha, B... Então, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar o seguinte: o que vocês estão passando aqui? Nós estamos com falta de... nós estamos com falta de água. Então, vamos usar o contexto político, né? Era um período e uma localidade. Então, vamos usar um contexto político. Isso é o Paulo Freire? Paulo Freire. Então, por isso que entra a questão essa questão política, ou seja, eu vou alfabetizar o adulto, né? Mas eu não posso alfabetizar o adulto como uma criança. Eu tenho que ter uma abordagem diferenciada e tem que ser política. Social. Porque ser política e social contextualizada com a realidade dele. É isso, professor, que o senhor viu também? Exatamente. Isso, é com a realidade. Agora, perfeito, professor, mas vamos na prática. Não dá para você... O que é o método Paulo Freire? Vamos na prática. Eu sou um aluno, estou lá. O que é na prática isso? Pode. Vamos lá. O Paulo Freire, ele tentava sempre contextualizar tudo aquilo que ele tentava ensinar. Se a missão era alfabetizar, é trazer a alfabetização para aquele contexto que a pessoa vive. Então, por exemplo, ele chegava... Vamos trabalhar com várias pessoas que trabalham na construção civil e que não são alfabetizadas. Então, eu vou pegar o quê? Vamos pegar tijolo. Ele sabe o que é um tijolo, certo? Então, aquilo dali faz parte da realidade dele. E você pega lá, tijolo, aí separa as sílabas. Tijolo. Aí ti, TI,
T com A faz tá, T com E faz té, T com I faz Isso ti. é o método Paulo Freire? Isso é o método Paulo Freire, é a chamar na fonética. Mas só isso? É, porque você transforma essas... Tem um pouco mais do que isso. Você transforma isso aí nos chamados blocos construtores de palavras. Então ele começa a associar que cada sílaba daquela, ele começa a associar com um nome, certo? Com aquele nome que ele está escutando. Então isso é o que a gente chama de método fonético. Mas por que Paulo Freire foi perseguido? Isso Inclusive é foi extraordinário. expulso. Não, tá Ele bom, foi- mas peraí, mas só um Não, minuto, mas só um não, minuto. só para continuar. Mas só um minutinho. Esse método Paulo Freire, então, é isso que ele falou? O método Paulo Freire é isso, é você pegar o contexto, contextualizar. Olha, hoje em dia se fala em metodologias ativas, é bonito nas universidades. Certo. Direto. Paulo Tutoria. Freire já falava isso lá, né? Não, tudo Metodologia. Então o que que é? E por que foi tão perseguido pela Foi direita? perseguido justamente porque ele pegava esse contexto do tijolo e ele politizava esse contexto porque fazia sentido para a vida daquele. Faz sentido para aquele aluno. Então vamos politizar. É um exemplo. Mas esse politizar não é politizar partidário. É politizar no seguinte sentido: é você conseguir fazer um discurso de pertencimento àquela realidade e alterar aquela realidade. Certo. Aqui tem um tijolo, não é? Por exemplo, eu sou um trabalhador. Tem um tijolo, né? Esse tijolo é de quem? Eu trabalho para quem? Quantos tijolos eu assento? Gente, vamos aprender matemática. Certo, Tô viajando aqui pra vocês entenderem qual seria a lógica. Então não existe assim um método matemático do Paulo Freire. Não, existe uma pedagogia de Paulo Freire. Mas ele não tem nada a ver com... Aí, não, mas por que ele vai ser perseguido? Porque ele vai questionar o seguinte. Mas ele não era... Mas o Paulo Freire, ele morreu faz muito tempo? Eu não sei. Ele morreu em 96, se não me Mas engano. ele era de esquerda? Ele era de esquerda, cristão, ligado à Igreja Católica... porque assim, a Igreja Católica... Não, mas ele era de esquerda. Era de esquerda. E por que o bolsonarismo combate ele? Justamente porque... Isso que eu quero dizer agora. O que acontece? Vamos politizar a questão do tijolo, que o professor deu exemplo. Então vamos pensar o seguinte. Quantos tijolos eu assento? Então vamos aprender matemática. Quantos tijolos eu assento Em uma hora. Em uma hora. 50. Vamos supor 50. Certo. Quantos que eu ganho em uma hora? R$10. É um exemplo. Certo. Então, quer dizer, a partir do momento que você aguça o aluno, ele vai, logicamente, estimular, ele vai aprender, porque ele vai perceber que ele pode se libertar da realidade que ele vive. Por isso que Paulo Freire fala muito na questão da pedagogia da autonomia, né? E a questão do aluno, do próprio aluno ser protagonista do seu aprendizado. Né? Não o professor trazer. Os militares viram nisso uma ofensa, porque os militares queriam que ele ensinasse a cartilha e caminho suave. Como assim, suave? Sem pensar, sem crítica. Sem crítica. Abelha. A de abelha. Deixa Você não vai questionar se a abelha... Deixa eu fazer só uma intervenção. Não, vai lá, professor. É porque uma das críticas que um apresentador muito famoso, que eu não vou citar o nome por questão de ética, mas digamos que o danado é muito gentile, ele dizia o seguinte, olha, em uma entrevista ele chegou e disse, mas eu não gosto do Paulo Freire. Sim. Por que você não gosta do Paulo Freire? Não, porque ele fala coisas tipo, vovô viu a uva. Isso aí era uma cartilha. É verdade. Certo? Que era justamente o caminho suave, que ele trazia coisas tipo, vovô viu a uva. O bebê é belo. O bebê é belo. A cartilha caminho suave Então, era isso. O que é que isso daqui? Vovô viu a uva. Isso te remete a quê? O que é que isso aí significa para você? Absolutamente nada. Nada. Então, o que acontece? Isso era o que o Paulo Freire criticava. Ele dizia o seguinte, que você tem que trazer o mundo do aluno para dentro da sala de aula. Sim. Então Certo. você tem que fazer Não vê isso. isoladamente as coisas. Não vê isoladamente. Agora, aí eu te pergunto... Mas agora, professor, mas para o senhor, por que o bolsonarismo combate? Então, nesse momento eu vou citar as palavras de um colega